Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4, os versículos de número 16 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e os versículos 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós iniciamos, domingo último passado, uma meditação neste mesmo texto, falando, meus irmãos, a respeito da esperança na glória eterna. E eu gostaria de dar continuidade àquela meditação que nós iniciamos dentro deste texto bíblico, tendo em vista da riqueza que nós encontramos registrado aqui nesta passagem. O apóstolo Paulo, ele estava, como eu disse semana passada, ali encorajando aqueles irmãos a permanecerem na fé, falando para eles acerca desta esperança suprema que a igreja tem, que é a vida eterna que Jesus para nós foi preparar ali no Calvário, quando ele deu sua vida e depois de consumar a obra da salvação, quando ele faz aquele gesto tão lindo, por amor de nós, nos dando este privilégio de sermos recebidos na condição de filhos. E falei também sobre o Espírito Santo como sendo a garantia, como sendo o penhor que Deus deu, de que os salvos em Cristo terão este privilégio de herdar o céu. E eu gostaria de continuar discorrendo a respeito deste assunto, primeiro dizendo, ou refletindo com a igreja do Senhor acerca da realidade da ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, de Cristo, ela foi a prova cabal que Deus deu de que Jesus ele era mais que um profeta, que ele era mais que um sacerdote, que ele era mais que qualquer um dos patriarcas ou reis que por aqui já pisaram. A ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre a morte, foi ali a prova maior de que ele era o Deus Filho encarnado, de que ele havia vindo para esta terra, não como mais um homem, mas como o próprio Deus personificado, tendo ele natureza humana, uma vez que se despiu da sua glória, tornando-se homem como qualquer um de nós, mas mantendo a sua divindade, uma vez
que o Espírito que habitava aquele corpo gerado no ventre de Maria, de forma sobrenatural, tendo em vista que foi o próprio Espírito que gerou nela, ela achou-se grávida do Espírito Santo, portanto, a própria gestação de Maria já foi um ato sobrenatural de Deus, dado o fato de não haver a participação humana de José para que ela ficasse grávida. E quando ele vem ao mundo, aquele espírito que habitava no corpo que por ela foi gerado, não foi um espírito semelhante ao nosso, criado no momento da concepção da vida, ou no momento que a nossa mãe achou-se grávida, mas era o próprio Deus que já existia desde a eternidade no estado puramente espiritual, e que agora, assumindo forma humana naquele corpo, era o Espírito que naquele corpo estava, era o próprio Deus encarnado ali. Por isso que ele era 100% Deus e 100% homem. E como Deus, ele precisava enfrentar e vencer o maior inimigo que o ser humano tem, que é a morte. Como homem, ele precisava entregar-se à morte para cumprir o plano da salvação. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, foi, sem sombra de dúvida, a prova maior de que ali estava Deus em forma humana, naquele corpo. E por isso que a ressurreição dele, ela causou um impacto tão profundo desde aqueles dias. Eu quero que você imagine comigo, os gregos em sua sabedoria, que tinham dentro da sua filosofia a crença de que apenas a parte imaterial do homem, a parte espiritual era boa, o corpo era mau, era ruim. Portanto, os gregos não acreditavam na ressurreição física. É por isso que Paulo diz que a ressurreição de Cristo, ela foi loucura para os gregos, porque dentro da sabedoria, da razão, da inteligência grega, imaginar o homem morto ressuscitando era considerado loucura, já que o corpo era inerentemente mau para eles. Os romanos, eles tinham muito, se apropriavam, dos povos conquistados, e ali eles se apropriaram do saber dos gregos, foi mais incorporado pela cultura romana também. Os romanos, portanto, desconheciam o conceito de ressurreição. Para um romano, o conceito, a ideia de ressurreição era algo inimaginável, era algo que não podia nunca acontecer. Por isso que a ressurreição de Cristo, ela causou um impacto tão grande no mundo romano também. Eles não entendiam como se deu aquele acontecimento. Só que a ressurreição de Cristo, ela foi ganhando proporções esta que deixou de ser falado como provas testemunhais apenas os apóstolos. Agora havia também algumas mulheres em Jerusalém, e como se fosse pouco, atingiu o público de até 500 pessoas que testificavam que haviam presenciado a ressurreição de Cristo. E isso, meus irmãos, foi algo extraordinário. A ressurreição de Jesus, ela é uma base de sustentação para a nossa fé cristã, especialmente pelo fato de que a ressurreição dele, ela aponta para a nossa ressurreição. Assim como por Adão o pecado passou a todos os homens, por Cristo também a vida, ela passa a todos. Ele foi aquele que ressuscitou dos mortos, para que crendo nele,
nós tenhamos o privilégio de também experimentarmos esta ressurreição gloriosa para os que em Cristo dormirem antes do arrebatamento. E dando continuação, nós podemos ver o que o texto bíblico diz, que coisa linda, quando Paulo fala sobre a esperança na ressurreição de Cristo. Nós podemos ver, meus irmãos, o que ele diz na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, quando ele fala de uma forma tremenda, no versículo 23, dizendo: e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filho, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui em Romanos, no capítulo 8, os versículos 18 até o versículo 23, Paulo ele diz a situação da criação, da natureza, quanto ela foi corrompida, contaminada pelo pecado, e a expectativa que há em todo o universo criado pelo cumprimento daquilo que é a bendita esperança da igreja, que é, meus irmãos, exatamente esta transformação gloriosa que nós receberemos. Os que estiverem vivos terão o privilégio de terem seus corpos transformados por Deus, e os que em Cristo morreram, estes primeiro, antes dos vivos serem transformados, já serão ressuscitados com um corpo glorioso para a glória de Deus. E Paulo ele diz aqui em Romanos, no capítulo 8, o versículo 22, ele diz que a criação geme, ela está com dores de parto, ansiosa por esta manifestação de Deus. E ele diz, e não só a criação, mas nós mesmos, os salvos em Cristo, também nós estamos gemendo, nós estamos aqui, meus irmãos, esperando a adoção, a saber, a redenção deste corpo. E ele está se referindo exatamente isto, a esta esperança que nós temos, de que tudo que nós vivemos nesta vida não dá para comparar com a grandeza do que Deus tem reservado para nós na eternidade. E é por isso, meus irmãos, que aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, o versículo 16, Paulo ele traz uma exortação tremenda para a igreja do Senhor aos Coríntios, a mesma exortação que ele também disse para os cristãos que estavam em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 18. Primeiro Paulo explica acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento. Ele descreve com riqueza de detalhes como se dará estes acontecimentos, isto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 14 em diante. Aí depois dele dizer o que acontecerá, o arcanjo soará a trombeta de Deus, os céus se abrirão, e ele diz, os mortos primeiro ressuscitarão, já com o corpo glorioso, o corpo transformado, e os que estiverem vivos passarão, meus irmãos, por um rapto, por um sequestro violento, que acontecerá numa fração de tempo de apenas 7 milésimos de segundo, em que estes salvos terão o privilégio de, em 7 milésimos de segundo, a mesma velocidade de um raio, quando ele cruza os céus de um lado para outro, nós iremos ouvir o toque da trombeta, iremos ver os céus se abrindo, iremos ver Jesus entre as nuvens, teremos o privilégio de passar por esta metamorfose, por esta mudança extraordinária, em que este corpo que se corrompe, que se deteriora, que envelhece,
envelhece, que adoece, será revestido da imortalidade, e vamos dar um voo rasante em direção às nuvens, para ter o privilégio de nos encontrarmos com o Senhor. Logo após Paulo descrever estes fatos, no versículo 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicense, ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então olhe para o irmão que está do seu lado com muito carinho, com muito respeito, e diga assim: meu irmão, se console, seja confortado, encontre descanso no fato de saber que você está aqui só de passagem. O céu te espera. Só quem crê nisso adora a Ele. E veja que coisa linda, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, aí Paulo diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o seu corpo material, se corrompa, envelheça, adoeça, que com o passar dos anos o cansaço chegue, as dores cheguem, as limitações físicas que hoje te impedem de fazer tanta coisa que para Cristo você já fez quando mais jovem era. Paulo diz: ainda que este corpo se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. E aqui está a explicação. Por que, pastor Hernandes? Depois de 50 anos desfrutando desta fé, o senhor, a irmã Nadir, cujos corpos com certeza não são mais os mesmos de 50 anos atrás, mas o homem interior, meus irmãos, ainda está cheio da graça e renovado. Está lá cheio do Espírito, preservado. Me permita usar uma figura de linguagem que é extra bíblica, você não vai encontrar na palavra, mas a unção de Deus, ela promove no nosso homem interior um estado de preservação espiritual, de modo, meus irmãos, que o nosso eu interior está sempre renovado, está sempre preparado, ainda que o corpo não esteja pronto, mas o Espírito está forte, cheio da graça e da unção do Espírito Santo. Aí Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente de glória. Então deixa eu lhe dizer isso. Olhe para mim, preste atenção. Esta tribulação que o planeta Terra enfrenta, provocada por esta pandemia, por um ser microscópico, um simples ser, um parasita que não vive nem só, precisa sempre de um hospedeiro. Este ser microscópico, meus irmãos, que foi capaz de paralisar o mundo e de colocar por terra a vaidade e a arrogância de todos os homens, de mostrar a pobres e ricos que somos pó e cinza, e de que mesmo aqueles que estavam cercados pelo luxo, o conforto e a proteção que o dinheiro proporciona, nada disso foi capaz de impedir que um ser microscópico entrasse lá no corpo de muitos ricos que morreram, grandes autoridades, pessoas ilustres, artistas famosos que perderam suas vidas, igualando a todos. Esse vírus igualou pobres e ricos, mostrou que todos nós somos uma coisa só, pó e cinza e nada mais. E veja bem, o texto bíblico diz: ainda que a leve e momentânea tribulação, para além da questão do vírus e das dificuldades que ele trouxe, os conflitos familiares, os problemas de saúde, as tuas dificuldades financeiras, tuas dificuldades de relacionamento, os conflitos que você tem na tua profissão, no teu ambiente acadêmico, seja quais forem os problemas que a vida te traga, esta leve e momentânea tribulação produz para você um peso de glória eterno e excelente.
É por isso que vale a pena servir a Ele. E veja só que coisa linda, o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. E eu fui pesquisar, meus irmãos, isto aqui no original grego. E eu estava pesquisando, quem não tem, compre uma Bíblia, palavra-chave, também o dicionário Vine, ajuda muito. E eu estava pesquisando sobre isso aqui no original, e é extraordinário o que nós vemos aqui no original, porque Paulo, ele traz aqui uma verdade extremamente profunda, que muitos crentes que leem a Bíblia de forma superficial, não compreendem isso. Olhe que coisa extraordinária Paulo disse, e eu estou pregando sobre a esperança na glória eterna. Paulo disse assim, meus irmãos, veja que coisa linda. Ele diz: ainda que esta casa, que esta habitação, que este invólucro, que este saco, o nosso corpo nada mais é do que o revestimento, do que o pacote em que o espírito e a alma habitam. E Paulo traz uma verdade extraordinária aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: ainda que este corpo carnal se desfaça, morra, apodreça, seja devorado pelos vermes, nós temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Sabe o que é que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava dizendo, meus irmãos, que o verdadeiro Augusto, o Augusto que Deus idealizou para a eternidade, não é esse, meus irmãos, que engorda, envelhece, adoece, decai e morre com o passar dos anos, não. Mas é o teu homem interior, este sim, que foi projetado para a eternidade. Por mais que você desfrute do que o mundo tem para lhe oferecer, e você tem uma vida confortável e longa, vive os seus 90 anos aqui na terra, mas estes anos, comparado com a eternidade, não são nada. E eu quero dizer para os irmãos, não podemos esquecer do que está aqui no texto. Precisamos manter em nós viva esta esperança. E ele diz, versículo 2: e por isso estamos gemendo, desejando ser revestido da nossa habitação, que é celeste. E aqui eu quero lhe perguntar nesta noite: porventura você ainda tem esta sede de morar no céu, firme e forte no seu coração? Você tem, meu irmão, esta esperança de que a tua vida se resume em Cristo, de que o teu viver se resume nele, de que não faz sentido viver sem Ele, de que a paz que você precisa Ele tem, o amor que alguém te nega e você precisa, Jesus tem. A esperança que você pode até não conseguir encontrar nas coisas desta vida, nele você tem. É extraordinário isso. E eu fico, meus irmãos, observando tantos crentes que já não têm essa esperança do céu viva neles. Tantos crentes que estão tão agarrados às coisas deste mundo, que estão tão envolvidos com as coisas terrestres, que o desejo de ir para o céu já não arde mais, já não geme mais. Eu já tive o desprazer, meus irmãos, de
que por mais de uma vez, meu pastor, ouvi alguém pregando sobre a realidade do céu, e ver alguém perto de mim dizer assim, crente, na igreja, isso na hora do culto: não, eu não quero que Jesus venha agora não, ainda tem muita coisa para eu fazer, ainda tem familiares meus que não se converteram. Que conversa é essa, meu irmão? Quem sou eu para dizer a hora que o Filho do Homem vem? A minha crença é essa: eu tenho meu azeite, estou fazendo a minha parte, eu quero ir para o céu, e como igreja eu devo me esforçar para levar o máximo de pessoas comigo, como salvo em Cristo, eu devo me esforçar para alcançar a outros. Mas a responsabilidade pela decisão de aceitar a Cristo como Salvador é pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho esperança que Jesus volte, é hoje mesmo. Não estou nem aí se A ou B não está preparado, meu irmão. Eu quero ter o privilégio de estar pronto para me encontrar com o meu Senhor a qualquer momento que Ele vier. Seja hoje, seja daqui a 1 hora, 1 dia ou 10 anos, mas eu quero estar pronto no tempo que se chama agora. E na sequência do texto, aí Paulo traz uma pérola, meus irmãos. Versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Oh, que coisa linda! Redaçou rebi delaço terra ribi candai odergue me candarai ossorgia. Nós andamos por fé. Sabe o que significa isso? Não é o desemprego que vai roubar a tua fé em Cristo. Conflitos familiares não são suficientes para tirar o amor de Deus que foi enxertado pelo Espírito na tua vida. A perseguição também não é capaz de roubar a fé que pelo Espírito de Deus foi enxertada em você. Nenhum tipo de tribulação é capaz de roubar de você esta fé que o Espírito de Deus produziu, e este amor que foi plantado dentro do seu coração. É o amor de Cristo que nos torna fortes, mesmo em meio às nossas fraquezas e limitações humanas. É o amor dele, meus irmãos, que nos dá força para continuar, mesmo quando o corpo, ele pensa assim: já não aguento mais, não sei o que fazer, não tenho perspectiva de um futuro positivo, para mim melhor até morrer. Mas se eu estou firmado nele, por certo que esta graça, ela vai inundar o meu coração, porque eu vivo por fé. Quem vive por fé tem o socorro, tem a presença, tem o auxílio do Espírito Santo. Quem vive por fé, meus irmãos, no vale mais profundo que ele estiver, por maior que seja a angústia e o desespero, mas a presença de Deus lhe alcança lá, a graça de Deus vai lhe visitar lá, na situação mais terrível e calamitosa que você estiver enfrentando, a graça de Deus permanece de pé. Portanto, meu irmão, mantém a tua fé viva em Jesus, porque nós estamos aqui apenas por um pouquinho de tempo. Glória a Deus. E eu finalizo dizendo à igreja do Senhor: não desfaleça, não desfaleça. Se esta leve e momentânea, quem lê esse texto pensa até que Paulo estava brincando, ou vai dizer: Paulo não sabe da gravidade dos meus problemas. Se ele soubesse, ele não diria que a tribulação que eu vivo é leve e é momentânea. Mas aqui, inspirado por Deus, ele estava comparando a vida presente com a eterna, e dizendo para você, e com isso eu finalizo dizendo: olhe para cima,
Olhe para o alvo que é Cristo. Não desvie o teu olhar dele. Há poucos dias eu encontrei um dos nossos irmãos aqui quando estava adentrando no templo, e ele me saudou com a paz do Senhor e disse assim: mesmo fraquinho, andando com dificuldade, mas eu ainda continuo andando em direção ao céu. E eu disse: que Deus lhe abençoe, meu irmão, nessa força. Vai na tua força, mesmo fraquinho, se arrastando, mas permaneça em movimento. Continue andando em direção ao céu. Tem graça de Deus para a tua vida. Hoje o Espírito de Deus te renova. Hoje o Espírito de Deus te fortalece. Você vai sair daqui cheio da graça, em o nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.